Olá! Hoje eu vou falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Não percam! Existem então 4 pontos notáveis do triângulo de que eu vou falar. E vou começar pelo circuncentro. E o circuncentro basicamente é o ponto de intersecção das mediatrizes. Ou seja, eu vou fazer a mediatriz de cada um dos lados do triângulo e depois o ponto em que elas cruzarem é o circuncentro. Eu na aula anterior já expliquei como é que se fazia a mediatriz de um segmento de reta, mas vou rapidamente voltar a relembrar. Então vamos começar, por exemplo, por primeiro fazer a mediatriz deste lado aqui. E para isso, então, vamos pegar um compasso. Eu agora aqui não vou fazer com compasso, mas para fazer certinho tinha que ser. Pegávamos então no compasso e metíamos a ponta seca primeiro, por exemplo, neste vértice. E depois íamos fazer uma marca aqui e outra aqui em baixo. Vou marcar com a caneta, seria mais ou menos uma aqui e outra aqui em baixo. E depois, exatamente com a mesma abertura do compasso, desta vez metíamos a ponta seca neste vértice. E depois cruzávamos aqui e em cima também. E daria algo mais ou menos assim. Agora, ao unirmos estas duas marcas, supostamente daria-nos a mediatriz, que é então o lugar geométrico que divide este segmento reto em duas partes iguais. Obviamente que aqui não está certo, mas se fizéssemos com o compasso, iria dar certo. E depois fazemos exatamente a mesma coisa, mas para este segmento reta e para este, que ficaria mais ou menos assim e assim. Eles, por acaso, nem se cruzaram em nenhum ponto, mas se isto fosse feito certo, as três mediatrizes iam se cruzar num único ponto. E esse ponto, vou pôr aqui P, este ponto P é então o circuncentro. E uma das características do circuncentro é que ele está exatamente à mesma distância de todos os vértices do triângulo. E porquê? Porque a mediatriz é um segmento, é uma reta, em que todos os pontos desta mediatriz estão, por exemplo, estão à mesma distância deste vértice e deste. E a mediatriz deste lado é a mesma coisa, todos os pontos desta reta estão à mesma distância deste vértice e deste. E para a outra mediatriz a mesma coisa. Ou seja, o que é que significa? Que o ponto de encontro das três há de então estar à mesma distância deste vértice e deste vértice. E o que é que isso nos permite? Isso faz com que, ao abrirmos um compasso, com a ponta seca aqui então no circuncentro, e abrimos até um dos vértices, ao traçarmos uma circunferência, ela vai ficar circunscrita no triângulo, ou seja, ela vai passar por todos os vértices. Eu vou desenhar mais ou menos, ficaria mais ou menos assim. Se puséssemos a ponta seca aqui, abríssemos até um vértice e fizéssemos, ia dar mais ou menos assim. Obviamente que aqui tinha que passar por todos os vértices, aqui, aqui e este aqui também. E então já temos aqui o circuncentro e a circunferência circunscrita. Vou agora passar para o incentro. E agora vou então explicar como encontrar o incentro. Para encontrarmos o incentro, vamos ter que fazer as bissétrias de todos os ângulos do triângulo. Ou seja, vamos primeiro, por exemplo, fazer a bissétrias deste ângulo, depois a deste e depois a deste, e depois o ponto em que elas cruzarem, em que elas se encontrarem, vai então ser o incentro do triângulo. E então, na aula anterior eu também já expliquei como é que se fazia a bissetriz de um ângulo, mas vou novamente voltar a recordar rapidamente. Então vamos, por exemplo, começar por fazer a bissetriz deste ângulo aqui. Como é que nós fazemos? Começamos por abrir o compasso com a ponta seca neste vértice e traçamos aqui, assim, uma marca. E agora, com o compasso, vamos pô-lo novamente num destes pontos. Podemos começar por este aqui, metemos aqui, traçamos aqui uma marca e com a mesma abertura, com exatamente a mesma abertura, cruzamos aqui. E agora, ao unirmos o vértice do ângulo aqui a esta marca, vamos ter a bissetriz do ângulo, que daria algo deste género. E depois, vamos então ter que fazer a mesma coisa para este ângulo e para este ângulo. Vou fazer aqui, mais ou menos, e seria algo mais ou menos assim. E agora então, o ponto em que elas se encontram aqui, o ponto em que elas se cruzam, é então o incentro. E o incentro
tem uma propriedade que é, como as bissetrizes, eu já expliquei isto também na outra aula, que a bissetriz não só divide o ângulo em dois ângulos iguais, mas também significa que todos os pontos desta reta estão à mesma distância, tanto deste lado do ângulo como deste lado. E para esta bissetriz a mesma coisa e para este também. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que aqui o incentro há de estar à mesma distância de todos os lados do triângulo. Então, se nós agora com o compasso traçarmos aqui uma circunferência, ela vai ficar inscrita no triângulo. Mas para isso, para começar, temos que fazer a projeção ortogonal deste ponto, que é fazer aqui uma linha em que forma uma reta, em que forma aqui um ângulo reto com este lado. E agora sim podemos abrir o compasso deste ponto aqui, à projeção ortogonal, e ao traçarmos uma circunferência, íamos ter uma circunferência inscrita no triângulo. Que esta ficou toda torta, mas seria uma circunferência que passaria aqui por todos os lados do triângulo. E temos então aqui o incentro e a circunferência inscrita no triângulo. Agora vamos passar ao baricentro. Então vamos agora encontrar o baricentro. Tenho aqui novamente um triângulo e desta vez vamos então encontrar o baricentro. E para isso vamos ter que fazer as medianas de todos os lados do triângulo. E então como é que fazemos as medianas? Para começar temos que achar o ponto médio, por exemplo, imaginem que vamos começar por fazer a mediana deste lado, temos que achar o ponto médio deste lado. E para isso vamos então começar por fazer uma mediatriz, tal como fizemos quando fizemos o circuncentro. E então abrimos o compasso até aqui mais de metade, fazemos aqui uma marca e aqui outra. Depois com a mesma abertura metemos aqui e fazemos aqui outra marca e aqui outra. E ao unir, na verdade não precisamos fazer a reta, basta. Apenas precisamos desta marca aqui, que é o que marca a divisão em duas partes iguais deste lado. E então já temos aqui a marca. E agora, a partir desta marca, vamos então traçar com uma régua, vou usar aqui, temos que traçar a unir aqui a este vértice. E ficaria algo assim, deste género. E já temos então a mediana traçada. E agora é só fazermos a mesma coisa para os outros lados. Já fiz para este, faria depois então também para este, que ficaria mais ou menos assim. E depois para este aqui, que ficaria mais ou menos assim. E agora aqui, o ponto onde eles se encontrariam, que é mais ou menos aqui, seria então o baricentro. E aqui o baricentro tem duas características. A primeira é que ao encontrarmos este ponto é o ponto de massa. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que se nós pendurássemos este triângulo por uma corda aqui, ele ia ficar equilibrado, não ia nem virar para um lado nem para o outro. Ele ia ficar equilibrado, ou seja, este aqui é o ponto de massa. E outra característica também é que agora, qualquer uma das medianas, por exemplo, se eu pegar nesta mediana aqui, deste ponto para este lado está a 2/3 e deste ponto para este lado está a 1/3, ou seja, é como se isto tudo, né, fosse os 3/3 e então isto aqui é 1/3 desta reta e isto aqui é 2/3 desta reta, deste segmento de reta, no caso. E isto aqui funciona também para esta mediana aqui e para esta é a mesma coisa. Aqui temos 1/3 e aqui 2/3, e aqui 1/3 e aqui 2/3. Vou agora, por fim, falar do ortocentro. E o ortocentro, por fim, é então o ponto onde se unem as alturas do triângulo. E para fazermos as alturas do triângulo é muito simples, é só pegarmos num esquadro e a partir daqui, por exemplo, vou começar por fazer a altura desta base, porque a altura depende da base. A base pode ser qualquer uma, pode ser esta ou esta. Mas neste caso, se a base for esta, então a altura vai ser esta aqui. Mas se a base for esta aqui, a altura já vai ser outra diferente. Mas neste caso vamos então traçar as alturas de todos os lados do triângulo. Então vou começar aqui por este lado. Pegamos então no esquadro e temos que unir a este vértice, ao vértice oposto,
fazendo um ângulo reto aqui com, neste caso, este lado. E então fica mais ou menos assim. E aqui forma então um ângulo reto. E agora faço a mesma coisa para os outros lados. O esquadro aqui não chega, mas vou fazer mais ou menos a olho. Ficaria mais ou menos assim, e aqui tinha que formar um ângulo reto, e aqui a mesma coisa, ficaria mais ou menos assim, e aqui formaria um ângulo reto. E eles supostamente aqui teriam que se encontrar todos num ponto, e este ponto ia então ser o ortocentro. E pronto, por hoje é isto. Obrigada por terem assistido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários e até à próxima!